Olá, em nome do Festival Internacional de Fotojornalismo de Brasília, na sua segunda edição, hoje nós temos uma mesa incrível com dois profissionais extremamente importantes na cena do fotojornalismo brasileiro. A mesa é o Verbo do Instante, nós vamos falar da importância do momento no fotojornalismo, e eu estou hoje aqui com o Joedson e com o Johnny, que são dois expoentes na fotografia brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação. É um prazer e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa. Para que todos que nos assistam entendam um pouco, eu não vou falar quem são vocês, eu peço que vocês me contem um pouquinho da trajetória de vocês e a gente segue neste papo na sequência. Por favor, Joedson, me conta um pouco de você, ali, como é que você começou e o que no fotojornalismo e aonde você está hoje. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar participando dessa segunda edição. Meu nome é Joedson, assino minha fotografia com Joedson Alves, eu estou na profissão há 27 anos, trabalhei em alguns jornais nacionais, em algumas agências internacionais. Hoje, atualmente, eu presto serviço, eu não sou staff, eu presto serviço para a agência F, que é uma agência de notícia espanhola, que é a quarta maior agência do mundo. E estou nessa prestação de serviço com eles já há 6 anos, né? Abrindo agora o 7º. Maravilha. Johnny Roriz, conta pra gente, da onde você veio, onde você está e para onde você vai. Bom, primeiro é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou ao lado de dois colegas fodas com vocês. Um prazer enorme. Bom, eu sou baiano, tenho um pouco mais de 25 anos de profissão. Também trabalhei em grandes jornais, não só em Salvador, mas em São Paulo, agências. Fui fotógrafo fixo do Estadão durante quase 15 anos. Trabalhei para ser independente e hoje eu sou um fotógrafo independente há quase 10 anos e trabalho ainda com agências internacionais, comitês pelo mundo, e tenho uma agência também de conteúdo de meio ambiente e sustentabilidade. Então, faço de tudo um pouco, mas sempre dentro do fotojornalismo. Era muito legal, muito gostoso. Eu acho que vocês dois falaram uma coisa, eu me coloco também, né, nesse tripé ali, de serem independentes, né? Porque o Joedson falou presto serviço, isso, ou seja, eu sou um profissional independente e presto serviço. O mercado realmente mudou, o mercado virou e a gente tem uma galera jovem chegando para atuar no fotojornalismo e sempre tem esse questionamento, essa dúvida, como é que eu vou sobreviver hoje? Porque as redações enxugaram, né? Várias redações quase não tem mais fotógrafos, né? Você tem uma proliferação de pequenas agências nacionais e, obviamente, as grandes agências ali, assim. Então, já que o Johnny que saiu da fala, eu pergunto para você, como é que foi um pouco essa transição, acho que de deixar de estar no staff de um grande jornal, de uma agência e consolidar uma carreira independente. Eu acho que os jovens profissionais têm muito essa preocupação, né, de como se consolidar no mercado. E não só economicamente, eu digo isso, né? Eu venho também de uma escola onde eu passei muito tempo dentro de grandes redações e você tinha uma coisa que nos falta hoje. Acho que esse festival vem a ajudar a construir esse espaço de espelhamento, né, junto com grandes profissionais. Então, hoje você tem muito mais acesso à informação tecnológica através dos YouTubes da vida, mas você tem muito pouco o espelho, né? Entrar numa redação e ver um grande nome da fotografia se preparar para a pauta é um puto ensinamento, né?
Então, nesse sentido do processo de ser independente, né, como é que você sente isso hoje? Como é que você estrutura um pouco a ideia de conseguir continuar no fotojornalismo, a contar histórias de uma maneira única, né? Única no sentido individual ali, essa independência. Ô, Tony, eu acho que acho que no fundo nós estamos passando por uma geração que é totalmente diferente, né, do que nós vivemos há 10, 15 anos atrás. Então, acho que é fácil quando você consegue, sei lá, ter um portfólio na mão, chega para um editor e cai nas graças daquele editor, e no dia a dia você consegue fazer o melhor com o que te dão, né? Eu acho que mesmo como um fotógrafo do staff de um grande veículo, eu tinha a mania, né, de... Vou dar um break aqui porque está passando uma ambulância. Voltar. Então, eu acho que mesmo no período em que eu estava trabalhando num grande jornal, recebendo pautas, recebendo essas ideias, né, diariamente e colocando ali a criatividade para trabalhar e a mente ali, deixando isso de uma forma aguçada diariamente, porque produzir num jornal diário, numa agência diária é isso, né? É a inspiração diária que você tem que ter, não adianta fazer uma boa foto por semana ou por mês, enfim, todo dia é a clássica frase de matar um leão por dia, mas essa mania eu levei, né, para minha carreira, eu acho, e mesmo estando nesse grande veículo, eu fazia as minhas sugestões de pauta, eu colocava as minhas ideias em prática e nem sempre rolava, né? Então, assim, Sim. o que passava na minha cabeça naquela época era, pô, um dia eu quero ser o sujeito independente que se eu não tiver cliente para ir, eu vou por conta própria, eu vou colocar alguém para pagar isso, sabe? Então, essa foi minha ideia há 20 anos atrás. Então, para colocar isso em prática requer tempo e não só de experiência dentro de uma grande empresa, mas com tempo de mercado também para você se consolidar e ter alguém que banque uma história acreditando no que vai ver, né? Então, eu acho que no fundo o segredo para mim foi não ficar estagnado, esperando alguma coisa acontecer, ou parado esperando o cliente ou histórias. Não, eu durmo fotógrafo, acordo e estou o dia inteiro pensando em histórias que eu quero fazer, colocando isso no papel e estabelecendo períodos para vender para a pessoa certa, sabe? Então, a independência, para mim, ela está associada à inquietação, à vontade de, de querer o melhor todos os dias, de querer fazer algo que eu não fiz ainda para alguém, né? E nos dias de hoje isso é extremamente difícil. Os jornais deixaram de produzir, deixaram de comprar. Então, já foi difícil sair dessa grande empresa e conseguir junto aos clientes, né, grana suficiente para cobrir determinadas histórias, mas as ideias não acabam. Então, assim, é sempre um fruto que está saindo diariamente com um único objetivo de mostrar isso para alguém e ter esse cliente para bancar, né? Que Para legal. mim, Eu acho que você falou uma coisa extremamente importante, assim, né? Independência e inquietação, né? uhum, A tua fala é muito gostosa porque você sai dessa coisa, como eu disse, economicamente, como eu sobrevivo, como eu trabalho, né? Acho que é muito bacana essa fala. Eu acho que isso pode ser muito útil para esses jovens profissionais, que é isso. Você precisa querer contar alguma coisa. Você precisa ter uma história que você queira contar, né? E tendo isso, você vai buscar um caminho ali para que isso aconteça, para que você consiga levar essa história para o maior número de pessoas possível ali. Nessa deixa eu vou para o Joedson ali. Joedson, o Johnny ainda brincou, né, a máxima de redação, né, que eu ainda completo, é matar um leão por dia. Eu acho que matar um leão por dia é fácil, difícil é desviar das antas. Como é que é esse teu safari, Joedson, nessa vida independente? Você está há um tempo a produzir material para a EF, uma puta agência,
super interessante, mas não é só isso, né? Então, como é que você estrutura essa sua carreira também de forma independente? Como é que você vê este momento do fotojornalismo para você ali? Eu concordo com o que o Johnny falou sobre a questão da redação, né? E que você também inicialmente teve a fala, que a gente perdeu, no caso, essa nova geração perdeu essa oportunidade de poder passar por uma redação, de conhecer algumas pessoas, não só na fotografia, mas o cara que vai diagramar, o cara que está fazendo o texto, enfim, toda aquela estrutura, que isso depois vai fazer uma diferença para ele ali, para quando ele tentar fazer uma carreira como a do Johnny ou como a minha, de ser independente, e ter um pouco de estrutura, né? De saber como fazer. Bem, eu relativamente, eu fui bastante agraciado dos locais que eu sempre prestei serviço e que eu acabei meio que aquele fixo que não é fixo, né? Então, eu acabei pegando uma forma de trabalhar que o Wesley até em algum momento ele brincava comigo. Ele falou, cara, você fica escondendo o ouro, né? Porque eu costumo fazer sempre o serviço, o arroz com feijão, bem feito, mostro que eu consigo fazer tal coisa. Ele falou, não, você tem que logo partir para enfim, mostrar para quem é você, como você deve fazer. Eu falei, não, Wesley, eu acredito que você não pode mostrar todas as suas armas, a forma de como você trabalha, entendeu? Você tem que, sim, mostrar que você domina a fotografia, que domina certa situação, consegue sair dela e fazer sempre bem feito esse arroz com feijão. Aí eu vou te dar um exemplo agora, de ontem. Eu consegui fazer uma pauta super difícil para a agência F, que foi uma pauta que não é novidade no mercado aqui do Brasil, que é a história das armas do que o Bolsonaro tanto fala, né? Sim, sim. Só que todas as matérias que saíram até hoje foram matérias ilustradas com fotografias ou estandes de tiro ou um detalhe de uma mão segurando uma arma. Nessa eu consegui conversar com 16 pessoas bolsonaristas. Das 16, 3 toparam ser fotografadas e com áudio, somente áudio ser fotografadas, com o rosto que não seriam identificados e o nome seria alterado. Então, daí vem a história que eu falei para o Wesley. Então, agora você o diferencial vem agora. A matéria foi publicada ontem, eu fiz o texto, as fotografias. Claro que o texto meu em português, ele cai para a direção, ele é avaliado e depois o diretor acha um redator que incrementa, se ele acha que deve colocar um punho mais político, enfim. Aí já é uma outra questão da questão do texto. E aí ele aumenta ou diminui o texto e transforma em espanhol, no caso, e depois sucessivamente nas línguas que vão querer, né? Inglês ou algo parecido. Então, você tem esse diferencial agora de saber fazer agora. Então, você faz o seu arroz com feijão, que você aprendeu lá na redação atrás, e quando chegar nessa hora, você consegue matar esse leão e fugir das hienas também, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Acho que é uma introdução rápida ali, mas eu acho que essa juventude que adentra no fotojornalismo é bem interessante ali ouvir um pouco disso. Mas agora eu quero falar daquilo que a gente mais gosta mesmo de fazer ali, assim, que é o clique, que é a foto. E eu acho que eu tomo uma liberdade, eu acho que voltar um pouco para o Johnny aqui. O Johnny tem uma carreira brilhante e o Johnny é um dos poucos profissionais que eu conheço no mercado que consegue atuar em várias frentes do fotojornalismo, contar histórias ali com uma excelência, né? Porque também para nós que somos de uma geração mais antiga, tinha-se a máxima de que o fotojornalista tem que ser bom em tudo, né? Eu discordo veementemente, ele tem que estar preparado para tudo, né? Mas principalmente, como nós falamos um pouco aqui de mercado, para você se destacar no mercado hoje, você tem que ter um nicho onde você diga, neste ponto eu sou foda,
eu faço bem feito isso, faz aí. E o Johnny é um cara que eu admiro porque ele consegue ser foda em vários nichos. Assim. Mas é inevitável, e até ele, né, o trabalho dele se vende como um grande fotógrafo de esportes, né, um especialista em fotos subaquáticas, né, tem todo esse... O cara é um, um mestre dos magos ali. Olha, seriamente falando, assim, a gente está a falar de um tema, sabe, que muito parecido com o que o Joedson atua, né, é a questão do instante, sabe, de saber aquele momento crucial onde vai fazer a diferença na sua foto. Obviamente, nós sabemos que para você fotografar bem qualquer coisa que seja, você precisa de ter um conhecimento sobre aquele assunto, né? A gente faz a lição de casa, tá? Mas tanto na política como no esporte, né, muitas vezes você tem um debate mais esquizofrênico sobre equipamento, sobre tecnologia, né? Mas o que vai fazer a diferença mesmo é quando você conhece os bastidores da política, quando você conhece a forma do andamento daquele esporte, né? E, Johnny, você é um cara que manja muito de esportes, né? Você passa, para quem não te conhece, que você gosta, né, do esporte e, obviamente, você joga essa força ali, essa energia para este nicho ali, assim. E o esporte, assim como na política, ele depende de momentos decisivos, né? Assim, como é que é a tua preparação? Como é que é a tua busca por este momento? Ele explode, você descobre na edição, você saca a foto, você vai com a foto pensada na sua cabeça, você é mais solto. Como é que é esse teu processo de criação? E eu tomo a liberdade que eu vou jogar a fala para você e eu vou compartilhar uma foto específica sua, uma foto recente, né, podemos chamar de recente, que é a foto da nadadora brasileira, né, onde passa um peixe por ela ali, assim. Então, uma foto premiada, né, merecidamente premiada. Me fala um pouco desse processo de criação, nessa busca do que eu gosto desse termo ali, do verbo do instante. Como é que você trabalha nisso? Cara, eu acho que eu me cobro muito, muito, absurdamente. Eu tenho momentos de cobranças excessivas e que eu não me dou o direito de errar, não me dou o direito de fazer algo simples demais que me satisfaça. Eu acho que nesse processo todo, quem é mais exigente sou eu mesmo. Então, quando eu entrego algo para alguém, ou para o meu cliente, ou para um chefe, enfim, eu acho que eu tenho que ficar feliz comigo, né, em primeiro lugar. Então, eu acho que esse processo, para mim, ele é muito dolorido, sabe? Porque o Joelson também veio dessa mesma escola. Eu acho que a gente saiu, por exemplo, de uma redação. Eu, pelo menos, tive chefes muito rigorosos, exigentes, e esses caras, eu acho que eles me lapidaram ao longo dos anos também. Não só para buscar uma ideia diferente dentro de um pitch tem 200 caras fazendo a mesma coisa, ou ser criativo dentro de uma história que está massivamente sendo documentada. Então, de que forma eu posso ser diferente é uma frase que está na minha cabeça para qualquer história que eu faça. Isso é um cara... eu fico aflito quando eu não tenho informação suficiente para fazer algo que, que eu possa fazer melhor do que já foi feito, ou que pode ser feito, ou que pode ser melhorado, enfim. Então, essa luta, né, por essa qualidade de imagem, ela não está para o cliente, ela está para mim, né, como coloquei. E, cara, eu vivo entrando nas madrugadas, fazendo pesquisa, vou me programar para ir para um projeto X. Eu já estou estudando isso há um puta tempo. O esporte é uma coisa que entrou na minha vida pelas redações, claro, mas assim não foi
uma área que eu falei assim, pô, eu quero ser fotógrafo de esporte, quero cobrir sim. esporte. Não, tive o sonho de ir para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, como todos os fotógrafos, eu acho, sempre tiveram. E quando isso aconteceu, eu falei, beleza. E o chefe, não, eu quero que você faça esporte de novo, porque você fez bem aquele negócio. Puta, que saco. Beleza, vamos lá, vamos, agora eu vou ter que inovar. Eu já fiz isso da outra vez, então o que eu vou fazer agora? Né? Aham, O que eu vou fazer no próximo? O que eu vou... Então é um questionamento constante, não tem... Eu não consigo ficar parado e cobrindo as mesmas coisas sempre sem pensar diferente, sabe? Então, a Olimpíada, para mim, é isso, é um estado de... Eu tenho que ter o meu estado de espírito totalmente tranquilo, estar totalmente inteirado com todos os esportes que eu vou cobrir, né? Então, o aham, fato de você casar uma foto ou fazer uma foto bem feita para o dia, né? Isso tem a ver até com o lado que um atleta nada, tem a ver com a qualidade da imagem que vai acontecer naquele dia. Eu já sei disso tudo previamente. Então, de que forma eu posso melhorar nesse tipo de cobertura que é difícil você fazer alguma coisa que não foi feita, né? Você tem uma concorrência absurda, não só de sim. velocidade, com a estrutura das agências internacionais que montam para que essas imagens cheguem rápido nos jornais do mundo, nas agências, mas eu prefiro dar o meu tempo para a criatividade aguçar, para você entrar num espírito criativo forte, né? E que você, sei lá, se a questão é o tempo que você ganha de mim com seus minutos, horas, e eu vou voltar com uma boa foto que seja suficiente para mim. E eu não estou pensando nesse tempo, né? Eu quero isso a longo prazo. Então, essa exigência, eu acho que ela está toda associada, independente do assunto. Então, se é com esporte, se é uma imagem subaquática, se é no jornalismo diário. Então, é difícil sair sem a pretensão pessoal de fazer algo diferente que eu consigo olhar e falar assim, uou, beleza, deu certo. Então, para aquele dia está resolvido, sabe? Então, Sim, sim. essa é a essência, no fundo. Isso me E para quem acompanha a tua carreira, a gente vê que você é um exímio contador de histórias visuais, né? Você consegue, mas você consegue também fazer esse resumo. Acho que isso vem também do tempo de redação, onde você tinha, Sim. né? Você tinha menos espaço, né, para publicar, diferente dos anos 60, 70, que você Uhum. contava histórias maiores, e a gente tinha que ter aquele resumo de uma boa foto. E você é um exemplo brilhante desse resumo de imagens marcantes. Eu passei algumas imagens aqui que são pontuais ali, né? Agora, é inevitável a gente falar dessa foto, que você já deve estar até cansado de falar sobre essa foto, né? Mas todo mundo que vai nos assistir, quando vai falar assim, Johnny Roriz vai falar assim, porra, né? O cara do Johnny, aquela Lambari. foto premiada do peixe ali. Conta essa história. Eu tenho uma outra foto do Joedson também que eu quero puxar para ele falar, que é super interessante. Mas, assim, conta um pouco dessa história. Como é que surgiu ali? Quando você pagou no peixe? Como é que você pendurou o peixe ali? Sabe? Como é que foi um pouco essa sacada dessa imagem ali? Cara, esse dia foi um dia normal, como todos, né, numa Olimpíada. Vamos acordar cedo, isso é uma prova que acontece praticamente madrugada, né, de manhã super cedo, lá com 6:30, 7 da manhã, tá todo mundo a posto já. E a Olimpíada não dorme, né? Então a galera É, termina de trampar às 3, 4 da manhã, já tem que estar de pé. Então, quando eu cheguei nessa baía, eu já tinha visto vários peixes saltando. Então, primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi, porra, eu quero uma imagem de um peixe junto com esse atleta, né? Com o atleta que eu quero, não com qualquer atleta, mas naquele momento todos viram as imagens. Você pega a imagem de TV, é o que mais tem, são cenas dos peixinhos saltando, assim, os nadadores sim. no fundo. Então, isso é clássico, né? E quando eu cheguei, eu estava com o Satiro, né, que é um fotógrafo super experiente, também ficamos batendo Ah, papo, ele cobre esportes aquáticos há muitos anos, um grande professor aí, amigo também. Nós ficamos numa praia,
porque os atletas faziam uma curva numa baía e isso acabava numa praia, então eles tinham que dar a volta numa boia. Só que todas as vezes que esses atletas vinham, passavam por um pier, eles tinham que fazer a volta nessa boia e eles meio que imprensavam os cardumes na parte rasa dessa praia, porque ele não tinha para onde ir, né? Então, e os atletas, eles estão... A prova tem 10 quilômetros, mas ficam todos, parece o Tour de France ali com o ciclismo, é aquela massa, ela se move na água sozinha, e essa prova ela é decidida com, às vezes, até falange, né, da mão, ali do dedo. Então, é extremamente competitiva e ação o tempo inteiro, e fica aquela coisa batendo água, 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 enfim. Existia a possibilidade de a gente fazer uma imagem num desses piers, né, que os técnicos cediam água e suplementos para os atletas durante a competição. E eu vi um momento em que essa massa de atletas passou nesse pier, vi o movimento dos peixes saltando, exatamente nesse momento eu vi que eles estavam imprensando os peixes estavam saltando por cima dos atletas. E falei, bom, vou ficar aqui mais uma volta, vamos ver se rola para essa cena para o atleta que eu estou buscando a melhor foto do dia, né? Que era a Ana Marcela. E rolou, cara. Foi simples, né? Foquei nela, esperei o momento. Eu vi peixe saltando em outros atletas, não consegui fazer também. Mas casou exatamente no momento. E quando eu vi essa foto, eu vi a foto no quadro, já no olho, né? Passou muito rápido e ele dentro da tela da câmera, eu não tinha tanto contraste com o peixinho, ele passou em fração de segundos, né? A sequência tem 10 segundos, se não. A sequência tem 1 segundo, foram 10 cliques. E isso passou muito rápido. Mas quando eu vi a cena passando, eu falei assim, caralho, foi um peixe que passou, não acredito. E aí, você teve aquele susto da bolinha de tênis? Porque assim, quando você está a fotografar tênis, você viu a bolinha, você não clicou a bolinha. Nesse caso não. Primeiro que eu estava fotografando com a máquina eletrônica, então você consegue ver mesmo clicando as cenas. E essa situação em si... Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Como você estreou a R3 nessa Olimpíada, foi você acredita que talvez, né, a R3, porque ela tem uma velocidade absurda de 64 mil, não faço ideia que seja isso. Uhum. A da Nikon tem 120 mil de velocidade, então, coisas absurdas que eu não sei o que seria. Você acha que talvez essa R3 tenha te dado essa possibilidade aí, que você está uma velocidade altíssima aí, né? Eu tava, mas assim, eu fiz 10 cliques desse peixe e eu tive o luxo de escolher a melhor situação. Agora, assim, ela pegou, tem essa mesma foto do peixe batendo no braço dela, quase tocando, assim. Então, essa ficou, no meu ponto de vista, ela ficou mais poética, ficou mais expressiva. Agora, se a gente estivesse fotografando com uma 1DX ou com uma XY qualquer coisa, eu acho que a gente teria essa situação, porque para mim o momento decisivo dessa foto não foi o clique em si, a escolha desse momento, enfim, foi acreditar que aquela massa d'água estava passando de novo no mesmo local onde você viu que aqueles peixes saltaram. Então, assim, não desacredita dessa cena. E eu acompanhei essa mulher acreditando nessa cena, porque essa foto é extremamente banal. Ela é um clique de uma nadadora respirando. Eu já tinha 300 cliques dessa mesma cena durante todo o dia. Então, não era... Então, usando esse termo que é o tema da mesa... Esse banal da mulher saindo respirando, eu não consigo fazer isso. Não, mas eu acho que o que você nos diz... Então... Mas aí o que eu fiz, eu juro, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, ela vai passar pelo mesmo ponto que você viu os peixes de novo. Assim, fechou, eu vou ficar acompanhando essa mulher até o fim. Troquei a lente para deixar um pouco mais de espaço, porque estava muito fechado, ia cortar o peixe, eu estava com uma 400, acima 70, 200. Então, assim, troquei, me preparei para aquele momento e falei assim, bom, se o peixe saltar aqui, ele vai ter que saltar nesse espaço. E aí essa coisa de não acreditar foi exatamente não acreditar no que você confiou que ia dar certo e deu. Entendeu? Então foi, e tá preparado para aquilo,
porque também se eu estou ali focado em outra história ou pensando em resolver uma outra situação naquela mesma oportunidade que não ia se repetir, essa foi a última situação que nós tivemos nessa mesma posição, todo mundo foi expulso dessa plataforma depois. Quando eu vou a minha última cena dela, eu vou postar nessa foto. E rolou, e quando rolou, eu olhei o peixe saltando e falei, rolou. Beleza, rolou, vamos lá, deixa eu ver. E tanto que eu não vi essa, depois eu não reparei, a cena aconteceu, ela começou a nadar, o cara expulsou todo mundo, aí eu tinha que sair correndo para ganhar um espaço num pit X, que era a chegada, que eles iam fazer uma volta muito curta, aí a equipe já chegou de novo. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, você fez a foto do peixe, você nem viu, pô, não estou conseguindo ver, porque tá brigando com outro cara por uma posição, conversando com a equipe. Pronto, acabou a competição, já tinha foto dela, estava ali medalha, etc. Eu olhei, passei as imagens na tela mesmo da câmera. Quando eu dei o zoom, eu falei, rolou. Vamos editar isso aí daqui a pouco, ver se está no foco mesmo. Mas você fala uma coisa muito legal, assim, utilizando o nome dessa nossa mesa, né, o verbo do instante, eu acho que assim, você conjugou o verbo, né? Você estudou, porque isso é muito legal, né? Porque a pessoa olha para uma imagem dessa, quando eu falo a pessoa, eu sempre me referi muito ao jovem profissional, né? Aquele que nós falávamos no início de ter o espelho de um outro profissional, né? Você fala assim, o cara conseguiu porque o cara estava com uma puta câmera, o cara conseguiu. Não, né? Você conseguiu porque você conjugou o verbo do instante. Você estudou, você pensou, você se preparou, você trocou a lente, você ficou atento, você se concentrou, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Nós vemos profissionais, jovens profissionais, às vezes também tão jovens assim, você está no campo a fotografar, o cara está a conversar, o cara está, né, com uma pretensão de que a hora que eu enfio o olho na câmera eu vou fazer a grande foto, né? A grande foto é uma construção, né, uma conjugação desse verbo, né, do esforço para se chegar no instante, né? Então, é maravilhoso ouvir essa tua fala, porque ela é uma fala muito íntegra, muito honesta, né? Assim, eu tenho que lavrar, né, a terra, eu tenho que buscar, eu tenho que me dedicar, né? Não é porque eu tenho um puto equipamento, né? Então, para quem nos ouve ali, né, o Joedson até falou, você estava ali com as novas câmeras da Canon na sua mão, mas não é isso que faz a diferença, não é isso que faz a fotografia, né? Eu acho que é um grande exemplo e essa tua fala vem coroar isso, né? Vem assinar embaixo que é assim, existe um esforço para se conseguir este instante maravilhoso para nós, né? Você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho que estar feliz comigo, né? Eu tive um editor e amigo fantástico na vida, João Bittar, e ele dizia assim: você não fotografa para a Folha, para o Globo, para o New York Times, você fotografa para você. Isso né? aí. Eu acho que isso é um grande ensinamento ali de como a imagem tem que ser importante para si, né? Assim, ela tem que ter uma verdade sua ali, né? E o teu trabalho é muito cheio dessa verdade. E a tua fala deixa muito claro por quê, né? Porque você é um homem de labuta, né? Um olho de labuta, né? Não é só o clipe. Assim, então, não, nós que agradecemos por ver essas tuas imagens. Eu vou voltar para você, mas falar em imagem, eu quero puxar para o Joedson, porque o Joedson tem também o desafio, né, do instante, né, só que é o instante político, né, que é o instante da conversa ao pé do ouvido, do desafio de estar no mesmo lugar fazendo o mesmo personagem, né, só com a gravata diferente, né, porque você está todo dia no Congresso, você está todo dia no Palácio, é o mesmo presidente por 4 anos, são os mesmos, é o mesmo cerimonial, a mesma coisa, né? E este conhecimento do lugar que você está, da cena que você está, é que faz toda a diferença, né? Como é que você faz essa conjugação desse verbo, sabe, para chegar no instante, Joedson? Eu vou passar algumas imagens aqui sua enquanto você fala, que é assim, nos parece, ao ver o seu material, que assim, você também é um incomodado com a mesmice, né? Você
quer entender o outro. Como que é esse processo, por favor? Sim, me incomodo mesmo com essa mesmice, mas, infelizmente, diferente do nosso querido Johnny, eu não consigo estudar aqui, porque os locais aqui em Brasília, por exemplo, no Palácio do Planalto, são locais já pré-determinados. Então, você vai chegar num curral, literalmente numa distância, Sim. que essa distância ela foi só aumentando, né? Só para você ter ideia, no início do Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, eu trabalhava com 300 milímetros e fazia um meio corpo. Então, eu tinha uma tele que resolveria muito bem. E foi entrando o Lula e a tele foi aumentando para 400, entrou a Dilma, virou 500. Agora, com o Bolsonaro, eu trabalho com 600 milímetros e com 2x, com 1.200 para dar corte, trabalhando em RAW. Então, ou seja, tudo é uma porcaria. Então, infelizmente, eu não tenho de como fazer de chegar num curral, numa posição como o Johnny fez, de ir estudar. Eu acho que ali passa uma boa luz. Eu acho que ali não. Infelizmente, aqui em Brasília, a gente fica sempre amontoado no mesmo local. Agora, como o presidente Bolsonaro, a gente não consegue nem andar nas laterais. Ou é de frente, ou não é. Só é de frente as fotos. Tudo de frente. A primeira fotografia que você mostrou aí do cuspe, da saliva dele, dos perdigotos, isso aí foi uma saída dele no Palácio do Alvorada, falando com os amigos, com os apoiadores dele. Isso é uma 500 milímetros, e isso é uma fotografia que foi feita na edição. Então, quando eu fotografei, eu não vi nada disso, não vi essa cena. Quando eu fui editar, inclusive, o que faz essa fotografia aparecer é o segurança ao fundo, né? Faz com que a saliva fique à mostra. Mas eu tento equalizar como o Johnny fez, como o Johnny faz, de ir no ambiente, de estudar, ver a luz, ver a água que está passando, como eu posso me posicionar. Eu tento, quando eu vou nessas coberturas agora com o presidente e com os outros presidentes, saber qual a lente que eu vou usar na hora em que eu acho que deve ser feita. Por exemplo, no esporte, né, o Johnny sabe melhor do que eu, que quando você vê a imagem, dependendo da situação, dentro do visor, você não tem a foto mais, ela já passou. Já passou. Na política, a gente vê a fotografia e, sim, às vezes ela permanece ali e você consegue ir melhorando ela aos poucos até chegar num ponto que você quer que ela fique daquele jeito. Então, a fotografia na política ela te dá essa oportunidade a mais, entendeu? Do instante. Você consegue capturar a cena, você fica tentando achar ou resolver ela da melhor maneira possível. Claro, tem situações que, igual o esporte, ela é muito rápida, ela passa e você vai ver também dentro do visor e você não fez. Mas, no geral, eu tento equalizar dessa maneira, de trabalhar no ambiente que eu consiga me favorecer pela tele que eu uso, pelo ambiente de eu saber quem eu estou fotografando, as ações dele ali, como ele se mexe, como ele se movimenta. Então, você acaba adquirindo também esse conhecimento, porque você está ali o tempo todo acompanhando a agenda desse político. Então, indiferente desse estudo que o Johnny faz, a gente já vem fazendo esse estudo diariamente com os movimentos do político, né? Na mesma distância, na mesma tele. Então, o que vai fazer a diferença agora do meu estudo é o movimento o conhecer o movimento do político, né? Se antecipar quando alguém cruza um córner, cruza uma bola de córner, eu sei que o fulano talvez cabeceie. Então, eu sei se o presidente fazer um movimento, eu sei qual a ação que ele vai me dar. Então, eu consigo, lá naquela distância, sempre de frente, tentar fazer alguma coisa diferente, né? E, enfim, a gente vai tentando ali se achegar e se acertar na melhor maneira possível. Cara, isso é muito legal, mas eu quero aproveitar. Desculpa, Johnny, você queria falar? Não, eu queria fazer só uma observação, que o Joedson, ele tem
cara, essa veia criativa, e na época que nós trabalhamos juntos no Estadão, uma das poucas coisas que nós fazíamos de forma saborosa, assim, era chegar no final do dia, depois de entregar tudo, o trabalho, entrar no sistema e falar assim, deixa eu ver o que o filho da puta do Joedson fez hoje, porque assim, eu tô precisando ver foto boa, cara. Abri o sistema, tava lá o cara escrachando, dando um show de criatividade com esses caras diariamente. Obrigado. Foi uma época maravilhosa. Não, isso é muito bacana, né? Quando a gente tem admiração por um profissional, quando você está feliz com o seu dia, você está triste, seu dia acabou, e é isso. E você fala, deixa eu ver o que fizeram, né, cara? E de uma forma prazerosa, né? No caso, você conta histórias que vocês estavam lado a lado, mesmo quando é a concorrência, porque quem concorre são os brasões, né? Nós somos iguais, né? Então, você pode estar pela Reuters, pode estar pela New York Times, pode estar pela Folha de Canta-Pedra, não interessa, né? Assim, quando a gente tem esse privilégio de olhar o trabalho do outro com admiração, com prazer, e como fonte de estudo mesmo, né? Você olha e fala assim, cacete, bicho, olha, dá para fazer. Ou eu estava até junto, quando você está numa concorrência ali, né? Você olha e fala assim, puta, esse cara foi mais feliz que eu hoje, né? Sabe? E é sempre muito bacana, vocês dois eu conheço, tenho certeza que nunca fala assim, ele teve mais sorte do que eu, né? Não é o que a gente olha e fala assim, puta, hoje ele foi mais feliz, ele se dedicou um pouco mais, porque ele estava um metro para cá, um metro para lá, mas no fundo, quando a gente volta para casa, no caminho para casa, a gente sempre usa isso, acredito, como uma forma de nos analisarmos. Falar, será que hoje eu dei tudo que eu podia dar? Né? Será que eu, entre aspas, né, perdi aquela foto? Né? Não foi a sorte do outro, foi quanto eu me dediquei. Eu concordo plenamente com você e acho que isso está associado a tanta coisa por trás, porque você está... ainda tenho, não vou dizer que não tenho a mania de durante as grandes coberturas, tenho o prazer e o privilégio de estar ao lado de estrelas da fotografia de uma forma geral, né? Não só no Brasil, mas fora. Mas quando eu encontro num evento esportivo, por exemplo, internacional, e você está ao lado de um cara que você se inspirou a sua vida inteira, e o cara está exatamente do seu lado, você depois olha isso num sistema na internet, e você vê a imagem que o cara fez e você estava do lado dele e você não enxergou, sabe assim, mas nem um fio próximo daquilo, sabe? Você fala, o que que eu posso fazer, né, comigo mesmo, com a minha vida, com a forma com que eu enxergo a fotografia, para que eu consiga enxergar essas coisas, que elas não são visíveis. Se você coloca 10 fotógrafos fazendo a mesma coisa, não tem 10 imagens diferentes, mas tem imagens que elas são absurdas, né? De momento, de criatividade, de poder de síntese. Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada, se inspirar nesses caras, não inspirar em grandes profissionais, mas buscar também essa sua veia, né? E por onde você vai conseguir puxar esse tipo de energia, né? Que seja capaz de captar essas cenas ou histórias que você realmente busca com inspiração. Essa questão dos ídolos, de ícones aí que você... Aqui em Brasília, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo, não tem absolutamente novidade nenhuma, entendeu? Não existe nenhuma uma fórmula. Uau, ele é espetaculoso, tal. Não tem nada disso. Porque se você avaliar um pouquinho aí, ou um poucão aí para trás, tem o Orlando Brito, né? O nosso querido Orlando Brito, falecido há pouco tempo aí. Ele foi uma grande referência do fotojornalismo aqui em Brasília, não só em Brasília, mas do Brasil. Ele, como ninguém, ele soube fotografar a política e retratar ela de uma maneira é um grande exemplo absurda para a época que foi, sim. Ele fez. Sim. Então, assim, ele tem um registro, ele tem livros históricos aí de fotografias icônicas. Infelizmente, ele tem pouco tempo que foi, mas a minha fotografia não tem
absolutamente nada, nenhuma novidade. A minha fotografia, o que pode ter é algum momento instante, como foi essa dos perdigotos da boca do Bolsonaro e algumas outras que eu tenho na minha carreira, que foram instantâneas, como a foto do peixe do Johnny, entendeu? Porque o resto não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma novidade. Entendeu? Agora, mas a novidade, Jorge, se você me permite, agora existe um cuidado da forma como eu trabalho, existe todo usando a sua palavra, um estudo, uma equalização lá do Johnny, tal, a luz que vai bater. Então a gente tenta brincar e tenta fazer, e tenta ser diferente daquele pitch, só que no nosso caso é curral, né, Johnny? Aqui é curral, é chamado de curral. Então, a gente tenta se diferenciar do pitch e do curral nessas horas. Mas é verdade mesmo. Mas eu ia dizer um pouquinho antes ali, o Johnny falou uma coisa bacana quando a gente se espelha, você falando de outros profissionais, mas tem uma coisa muito bacana que às vezes as pessoas perguntam com que lente você usou, que câmera você usou, que abertura, isso, velocidade. Eu falo, a pergunta certa não é essa, a pergunta é com que estado de espírito que eu fotografei, sabe? É isso que faz a diferença na fotografia que a gente apresenta para o outro, né? E é um prazer falar com vocês dois, porque o estado de espírito de vocês é sempre, sabe, elevado, né? Todos nós temos os nossos problemas, nossos dias ruins e as nossas dificuldades, né? Mas a energia colocada no trabalho, né? Puta que merda, eu vou ficar no curral para fazer de novo mesmo isso. Puta, eu tenho que ficar aqui, sou expulso, tenho que correr para lá e eu tô com um time para transmitir. Isso faz parte do jogo, mas vocês fazem isso de uma forma leve, de uma forma onde isso faz parte do meu trabalho, né? E não vai mudar, porque se misturar pedra, cimento e areia para construir uma casa, não vai mudar. Você tem que fazer isso. E vocês o fazem com este astral muito bacana, né? Agora, por falar em astral, eu quero aproveitar, eu vou jogar uma foto aqui na tela agora, por favor. Eu queria que o Joedson falasse um pouquinho disso, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. É uma foto muito importante na história recente do país e que ela teve um emaranhado muito difícil, muito complexo ali. Essa foto, para quem não sabe, do Joedson, ela foi para o prêmio Vladimir Herzog e por um erro, um equívoco, podemos ser mais elegante, ou por uma puta cagada, para ser mais jornalístico dos bastidores, essa foto foi excluída do prêmio. E a forma como o Vladimir Herzog colocou essa exclusão dessa foto foi uma forma que agrediu ao Joedson e a todos nós fotojornalistas e, óbvio, principalmente que conhece o Joedson, conhece o caráter, conhece a forma como ele trabalha. Então, me permita jogar essa imagem no ar e pedir que você fale um pouquinho dessa celeuma que foi criada em cima de uma puta imagem, né, de um retrato tão nu e cru, sabe, de um Brasil no meio da pandemia. Por favor, Joedson. Obrigado. Conta para a galera um pouquinho disso. É uma foto que hoje eu acho ela bonita, mas não tenho mais atração por ela, pelo esse desgaste que houve comigo. Enfim, vamos logo direto no Vladimir, depois a gente volta um pouquinho. Quando eu fui passando pelas fases do Vladimir Herzog, quando chegou na semifinal, eu pedi para eu gravar um vídeo explicando. Eu achei melhor não gravar, já estava mais do que suficiente o que eu já tinha explicado. E que eu iria fazer uma viagem internacional, ia para a Bolívia, cobrir as eleições lá. E aí, sei lá, eu ia passar 15 dias, ia coincidir exatamente no período da votação. Uma pessoa do prêmio
manda uma mensagem para mim em áudio, que não interessa agora falar o nome da pessoa, sendo muito enfática, muito incisiva, se eu teria autorização de ter entrado nas terras indígenas para fazer essa fotografia. Aí a resposta que eu dei para ela, eu falei que sim. Eu estava autorizado pela Polícia Federal, pelo Exército, Aeronáutica, Marinha, Ministério da Defesa, pela FUNAI e pelo Ministério da Saúde, pela CESAI, né, que é especificamente cuidando da saúde, a parte do Ministério da Saúde que cuida da parte da saúde indígena. Então, eu estava todos era uma viagem que estava indo para as terras Yanomamis, levando imprensa internacional. E a gente foi acompanhado por todos esses órgãos oficiais com seus responsáveis, né? Enfim, a pessoa pediu para eu, ser mais enfático, se eu teria essa autorização. Eu falei, olha, eu realmente não sei se você quer que eu fale o quê. Eu não tenho autorização por escrito de alguém da tribo. Não, isso eu não tenho. Não, eu quero que você mande um áudio para mim explicando, então, falando que você não tem. Aí eu mando o áudio para a pessoa, falo que eu tinha todas as autorizações da parte do governo, porque, teoricamente, a gente não tem acesso a essa área só através do governo, e principalmente a FUNAI, né, que é o responsável, o órgão principal de lá. Então, a gente teria todas essas autorizações, porque a gente estava sendo acompanhado por essas pessoas. Bem, se encerrou a conversa, houve o julgamento, aí a minha mulher manda uma mensagem, cara, você não vai acreditar o que fizeram com você. Eu falei, o que houve? Aí ela me conta rapidamente. Eu mando um e-mail enorme para eles, discordando, porque até então eu descobri que houve o pedido do pessoal da Fundação da Yanomami, se me falha o nome agora, pedindo a exclusão para não me dar o prêmio. Então, daí se percebeu que eu seria o agraciado com o prêmio Vladimir Zog, e acabou sendo falei o nome dele agora, está agora o Boechat. O questionamento para mim agora não é se eu perdi ou ganhei o prêmio, eu perdi mais no meu nome e na imagem, porque da forma como o Vladimir Zog, o prêmio Vladimir Zog me colocou, como se eu fosse um invasor das terras indígenas e dos direitos indígenas. E isso eu não sou. É por isso que eu tomei a liberdade de colocar essa foto e abrir esse espaço para você deixar muito claro isso, porque Sim. Nós temos certeza de que, nós sabemos como é a profissão, nós conhecemos você e conhecemos o trâmite para se chegar a essa aldeia, né? Então, por favor. Eu não sou fotógrafo ativista, eu sou repórter fotográfico. Eu tento colocar uma imagem mais real possível. Essa situação, quando a gente chega, é um descampado, a pista de pouso, e tem um mato que vai um pouquinho, quase até o joelho. E quando a gente chega, a cena que eu via, os indígenas, eles ficavam abaixando e subindo. Eu vi aquilo, eu fiquei louco. Aí veio o Johnny Rorizo, eu falei, já estudei, rapidamente estudei o ambiente. E aí eu peguei a telha do lado e tinha muitos fotógrafos, cinegrafistas, e a gente não podia andar, não se anda. Eu vou para ali, eu vou para lá. Não, ninguém andava solto. Todo mundo andava no grupo, uma distância talvez de 10 metros, como o grupo era grande, e a gente era cercado por militares, né? Por uma questão óbvia, né? De segurança, para evitar que nós passássemos do limite. A gente chega até a portaria do quartel lá da terra de Yanomami, e a gente é recebido pelo cacique deles, o Roberto Yanomami, e ele, muito educado, recebe toda a imprensa bem, conversa, dá entrevista para todo mundo, dá entrevista para a agência F, para o El País, para a Reuters, tira foto, faz tudo. E sejam bem-vindos. Bem, sejam bem-vindos, dá entrevista, tudo mais, então está tudo ok.
isso que tudo ok para todos nós, jornalistas internacionais que estavam lá. E em algum momento, aquela cena de dentro do avião que eu havia visto, eu tento sair um pouco dos outros fotógrafos para não ver eu fazer a mesma cena. Então, você tem a portaria, e do lado esquerdo da portaria do quartel tem um campo de futebol. Essa distância aí é de, no máximo, 10 metros. Entre o campo e a portaria tem um tanque enorme de, sei lá, de combustível, e alguns índios ficavam em cima desse tanque. E os colegas ficaram intertidos ali, fotografando. Eu vou para o campo e me abaixo. Quando eu me abaixo no campo de futebol. Só que eu estou em cima, quando eu me abaixo, eu fico também na mesma linha do mato, como eu falei no início, no joelho. E aí você te dá essa penumbra em primeiro plano, faz com que as índias que estão abaixadas, sentadas, parece que elas estão no meio do mato, escondidas. Na verdade, foi eu abaixando que dá essa situação. E aí a Índia tenta colocar e não consegue colocar. Bem, a foto se transforma rapidamente porque a mídia índia, ela pega a fotografia, faz o recorte só no rosto, e o Eric Terena faz um texto enorme sobre a fotografia, não falando mal da fotografia, ele falando que ali estava o verdadeiro retrato do descaso do governo em relação aos povos Yanomami, aos povos originários, principalmente pelo fato dela ter esses ornamentos no rosto, né? Como é que eu vou botar isso aqui? Quando eu publiquei essa foto, algumas pessoas falaram assim, é só tirar os palitos e colocar. Não, isso aí é um cara completamente equivocado. Não é só tirar os palitos. Esses palitos são ornamentos, isso tem história, isso tem é o avô, é o pai, é o bisavô, tem muita história lá para trás. Tem mais de 500 anos esses ornamentos. Então, não é só tirar. Então, a minha tristeza da fotografia foi a forma como eu fui julgado e ter sido colocado de invasor das terras indígenas e dos direitos dos povos originários. Entendeu? E, inclusive, uma das instituições que me criticou durante a votação, que eu me recusei a assistir o vídeo, foi só algumas pessoas falando, depois eu fiquei ouvindo os nomes das coisas. Uma dessas entidades que me criticaram na época da desclassificação entraram em contato comigo para fazer um pedido para que essa fotografia participasse de uma exposição no Totem Moderno, lá em Londres, que ia ser projetada na parede para angariar fundos. E, claro, na mesma hora, eu falei, espera aí, eu vou consultar a direção da EF só para a gente ficar numa situação supervisória. O diretor adorou a ideia de participar, e aí eu fiz um e-mail botando certas cláusulas, que não podia vender a fotografia, não podia transformar a fotografia em camiseta, pôsteres ou qualquer outro tipo de coisa, para não ter esse tipo de comércio, e que era feito unicamente, exclusivamente, para a projeção do Tate Moderno para angariar fundos para o... Enfim, topou, enfim, se tocou a vida e foi adiante. O chato disso é assim, eu não vendo fotografias minhas, eu não vendo nenhum tipo de foto minha, eu nunca vendi. Agora, nessa pandemia, por exemplo, eu participei de 2 projetos no Rio e outro em São Paulo, que eram para ajudar colegas que estavam desempregados, que os freelas acabaram, então houve essa espécie de vaquinhas com as fotografias para botarem para vendas. E as fotografias que eu disponibilizei para venda não foi nenhuma foto de índio, não foi nenhuma foto de político, entendeu? Foram fotos de uma ema no pôr do sol no Alvorada, no nascer do sol da Alvorada, um barquinho em primeiro plano, entendeu? Uma coisa mais, enfim, mais simples do que... Eu nunca fiz esse tipo de comércio, entendeu? Como eu falei, eu não sou fotógrafo ativista. Quem faz isso e quem fez isso muito bem pelos Yanomamis é a Cláudia Andaju, entendeu? Ela tem um estudo muito forte e cuidadoso com os Yanomamis.
Ela sim, ela é fotógrafa ativista, ela sim, ela sabe exatamente como chegar lá, como fazer. Eu fui levado, eu e os outros jornalistas que estiveram, então, tanto eu quanto todos os outros jornalistas que foram, ninguém invadiu, ninguém passou de nenhum limite. Tudo quando foi pedido, todo mundo seguiu a mesma regra. E eu sinto muito. Bom, eu te digo assim, nós nem conversamos antes sobre isso, mas eu tinha comigo desde a época do Vladimir Herzog que eu achava que você tinha que ter um lugar de fala, sabe, para deixar claro o seu trabalho, né, e como se deu a produção dessa reportagem, né, porque é uma reportagem fotográfica, é uma história a ser contada, é uma imagem extremamente importante, né, ela retrata com uma fidelidade tão grande o descaso de um governo durante uma pandemia, o descaso de um governo com os nossos povos originários, né? E eu achava, tomei a liberdade, conversamos no festival e achávamos que era muito importante esse espaço, né? E eu até tenho a ousadia de dizer que esse momento triste aí, essa cara triste que você ficou agora, eu quero que você reverta para o começo da nossa conversa, porque é um trabalho brilhante. Eu acho que vários dos nossos pares já falaram isso nos bastidores, né? Tenho certeza, ouso dizer ali, que o Johnny concorda comigo, sabe? É um trabalho sério, né? O seu trabalho é sério, e este trabalho especificamente do qual falamos é um trabalho responsável, é um trabalho sério, e acho que era muito importante, né, esta fala, esta colocação, né, respaldada por nós do Festival Internacional de Fotojornalismo de Brasília, para dizer que um profissional sério fez jornalismo da melhor qualidade, né, e teve um desconforto, teve o seu nome mal falado, né, por uma equipe, neste momento, neste caso, despreparado, né? Então, meus agradecimentos sinceros em nome do festival e arrisco a dizer em nome de todos nós profissionais do jornalismo visual, né, pelo seu trabalho específico nesse quesito ali, cara. E é uma imagem, se você me permite a ousadia e cara de pau, que você não deve ficar triste quando olhar para ela, não, cara. É uma imagem que você deve ter um orgulho muito grande, porque esta imagem vai ficar nos livros de história, vai representar, vai contar um pedacinho da desgraça que esse país viveu durante a pandemia, né? Então, da minha parte, pessoal, meus parabéns pelo seu trabalho digno, correto e honesto. Parabéns pela imagem forte, impactante e importante ali, né? Não vai chorar, que aí também já é demais, a gente chora junto. Obrigado. Nós viemos aqui para dar risada. Você não estava, mas eu tenho que contar. E para as pessoas imaginarem isso. Este grande galã de novela das 9 aqui, Johnny Roriz, quando entrou para falar com a gente aqui, ele estava de cabeça para baixo. Como diria minha filha quando eu era pequena, estava de ponta de cabeça, cara, sabe? Tá tudo virado, toda a imagem tá virada, assim. Mas a gente estava num papo descontraído, alegre, e eu mexi um pouco numa ferida, mas eu acho que tem determinadas coisas que a gente não pode deixar passar. Tem injustiças que a gente não pode deixar passar. Nós, infelizmente, não temos um espaço respaldado para nos defendermos, principalmente nos dias de hoje, onde a imprensa, onde o nosso trabalho tem sido tão atacado, tem sido tão falsamente criticado. Eu acho que é de suma importância, sabe, que espaços dedicados ao fotojornalismo, profissionais sérios que atuam no fotojornalismo, abracem os companheiros que estão passando, que passaram, que passam e que, infelizmente, nós sabemos que ainda vão passar por essas mazelas
sabe, de ataques e de desmandos, de falas, e que adjetivo queiramos dar para este momento tão terrível. E nós sabemos que podemos até trocar algum mandatário que faça coisas horríveis, mas essa doença que o país fez aflorar vai demorar um bocado para ser curada. E cabe muito desses cuidados paliativos, por assim dizer, a profissionais como Johnny Roriz, como Joedson, sabe? E vários dos nossos pares, amigos, companheiros de luta, me desculpem neste momento essa fala, né? Como já disse, eu não sou ativista, eu não sou sindicalista, eu também não sou isso, mas eu sou um jornalista visual e clamo, né, pelo direito, pela liberdade de trabalhar, né, e pelo respeito, né, a profissionais tão sérios que nós temos nesse país. Problemas e profissionais equivocados nós temos em todas as profissões, né? Não somos santos nem nada parecido, né? Equívocos acontecem, mas neste caso específico não teve erro, não teve equívoco, né, da parte de quem produziu, assim. E acredito que compactuamos dessa ideia de que precisamos, neste momento que passamos ali, fortalecer cada vez mais a importância de uma imprensa livre, do nosso trabalho, né? É importante que na política tenhamos espaços melhores para retratar o que acontece, porque, afinal de contas, estamos a retratar, né, os nossos representantes, né, os nossos funcionários. É importante que, mesmo no mundo do entretenimento, né, que o esporte se tornou, nós sejamos tratados com dignidade, com espaços dignos, né, para levar informação, para levar conhecimento, né, e, no caso de vocês dois, para levar uma beleza plástica, uma alegria, porque quando você vê um perdigoto saindo da boca daquele louco, quando você vê um peixinho pulando, uma bola amassada, né, um desenho colorido de um atleta num salto ornamental, né, são imagens lúdicas que alegram o nosso dia, além de contar uma história, além de congelar um momentinho do mundo, sabe, para ficar na história, para fazer parte das pesquisas do Google. Obrigado pelas palavras, hein? Muito gentil. Um dos questionamentos sobre a fotografia que eu perguntei para o prêmio e que fiquei no vácuo era por que simplesmente não desclassificar e não levar ela até a final e fazer com que eu seja exposto. Me pareceu que era para mostrar para os Yanomamis que reclamaram, né, para o responsável geral que mandou o vídeo, reclamando para não dar o prêmio, parece que foi mais que para o Tiradentes. Precisamos extirpar o cara ali na frente dele para ele ver que ele realmente está morto. E eles conseguiram. Então, mas, enfim, eu voltei depois a respirar e continuo aí fotografando e tentando fazer novas imagens e situações boas. Por favor, não pare, né? Isso é uma coisa que nós não queremos, né, Johnny? Eu superei você não pode ter vergonha da excelência do seu trabalho. Você cumpriu isso da melhor forma possível. Isso eu nunca vou ter. E esses caras, eles claramente estão despreparados para lidar com o que o Tony falou de uma imprensa livre, né? Profissionais que trabalham de forma correta. Isso sim está escasso hoje no mercado de trabalho. E é impressionante. Esse caso é impressionante. Obrigado. Mas não se abale, mas nem vale a pena você colocar e respirar esse tipo de coisa. coisa. Me abalei, mas já passou. Não, mesmo. Inclusive, também entrei em contato com o Yanomami, o cacique geral que mandou, me fale o nome dele, perdão, desculpa, tá usando de uma forma equivocada o nome. Mandei um e-mail explicando quem eu era, entendeu? O profissional que eu sou,
Sim. Expliquei qual foi o motivo da fotografia, né? Que era um motivo que a gente foi levado lá para dizendo que estavam tendo uma situação de malária muito forte, enfim, e estavam levando os remédios para tratarem os índios, os indígenas de uma forma equivocada. Eles estavam com Covid, na verdade não tinha, existia a malária, sempre existiu, Sim. mas estavam levando remédios para tratar a Covid. E a gente foi se deparando, quando a gente chega lá, a gente vê essa situação de os soldados distribuindo rapidamente máscaras para os indígenas, assim, meio louco, todo mundo com os ornamentos no rosto. Falei, cara, por que isso, né? Gente, a gente volta naquela máxima da brincadeira ali, assim, né? Matar o leão é fácil, né? O duro mesmo é desviar das massas, né? Mas eu acho que esse é o prazer da nossa profissão também, né? Saber lidar com... Eu acho que são dois profissionais extremamente experientes que sabem lidar com as dificuldades do dia a dia, que sabem lidar com as decepções do dia a dia, né? Porque nós podemos ter decepções que extrapolam o nosso íntimo ali da produção, mas nós temos as decepções de não conseguir fazer uma grande foto, de não ter um instante que nós gostaríamos, de não chegar à luz que nós buscamos, né? Mas é isso que nos faz seguir, que nos faz pegar a câmera no dia seguinte, clicar com mais afinco, estudar mais o nosso equipamento, estudar mais o assunto, deixar de tomar uma cerveja a mais, muitas vezes, com um amigo, sabe, para dedicação. Infelizmente, gente, o nosso tempo está a se esgotar aqui, a conversa sempre voa, né? Passa rapidinho ali, é quase como as nossas coberturas do dia a dia, tudo muito rápido, mas poucas vezes eu tive um papo tão gostoso, tão agradável, assim, com duas figuras que eu admiro, que são dois profissionais incríveis. Em nome do festival, eu agradeço muito a disponibilidade, a presença de vocês. Para quem nos assiste, acho que é interessante, detalhes muito pequenos ali. O Johnny está no meio de uma viagem, parou entre uma cidade e outra para catar um sinal de internet e falar conosco. O Joedson estava na cola do presidente, que mudou a agenda de última hora. Nós tínhamos um encontro que era para ser às 7, às 8, tá? Começamos 10h10 da noite, né? E essa é a vida de dois grandes repórteres fotográficos desse país, né? Que não tem dia, não tem hora. Amanhã, para muita gente, ou melhor, no 7 de setembro, né, que é um feriado, muita gente vai estar a descansar, tomar sua cerveja, fazer um churrasco, né, e nós vamos estar na luta, vamos estar na rua, vamos estar expostos, né. Meus sinceros parabéns a você, Joedson, a você, Johnny. Vocês são olhos brilhantes, são profissionais de um caráter muito grande, sabe? E, por favor, sigam a nos brindar com mais histórias, porque vocês são contadores de histórias da melhor qualidade. Obrigado, Tony. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação, essa oportunidade que o festival me deu de dar um pouco de voz a essa fotografia. Entendeu? Então, assim, o único pedido que eu tenho, que eu quero, é que eu não seja interpretado como eu fui interpretado pelo festival de invasor dos direitos indígenas e das terras indígenas. Isso jamais. Isso é a única coisa que eu não aceito. Se houve a tentativa que eu iria ganhar o prêmio, isso aí também não me interessa. Agora, essa dignidade me interessa muito. A essa eu não abro mão. Essa eu quero de volta. Obrigado. Você já ganhou um prêmio essa noite que Johnny Roriz já disse que sentava no final do dia para ver o teu trabalho. Se o cara fala isso para mim, eu devolvo essa. O Johnny é um bom camarada. O Johnny é um bom camarada.
O Johnny, eu, sem querer, eu conheci o Johnny, ele trabalhava no Jornal à Tarde, e você foi cobrir os 500 anos na Bahia, Exatamente. e teve um fotógrafo que achou que tinha feito a única foto, ele tinha feito sozinho, mas, na verdade, você estava lá e fez também, né? Estava passando por cima de um indígena João também. Dias, na verdade, fala de Lula Marques, Então, enfim, é. a fotografia, ela é cruel com a gente. Ela te escolhe. Eu sou um privilegiado, eu sou escolhido pela fotografia. Então, e ela é cruel porque ela também te toma. Mas eu sou mais Totalmente, grato né? por ter sido escolhido por ela e isso, para mim, é o suficiente. Obrigado, festival. Obrigado, Tony, Claudinho, todo mundo aí da produção. O nosso querido aí, comandante aí que está agilizando os vídeos. Um grande abraço. Obrigado. Querido, obrigado, uma honra estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Tony, você também é uma referência fodástica de tudo, de foto, de texto, de conceito, sempre foi. Joedson, não preciso nem falar mais, continua me inspirando também nos seus cliques até hoje, sempre. Cara, fotografia está na nossa veia, né? A gente ama o que faz, isso é fácil, eu acho, quando a gente se dedica com amor, carinho, enfim, atenção, ética. Então, é sempre um prazer falar sobre o assunto e com pessoas tão queridas como vocês. Mesmo. Gente, Obrigado. muitíssimo obrigado. Agradeço demais em nome do festival. Em meu nome, foi um puta prazer estar aqui a conversar com vocês, gente. Vou Fiquem... colocar o óculos agora. Fiquem em paz, sigam a aplicar e a contar histórias, que isso é o que a gente sabe fazer. Obrigado. Obrigado, até mais. Bom, gente, obrigado mesmo de verdade ali, de coração. Foi um papo, voou, assim, a gente pensa em falar 1 milhão de coisas, cara, mas passa muito rápido. Mas obrigado de coração. Tá todo mundo na labuta, na corrida, e parar um pouquinho para colaborar com uma iniciativa de um festival que ainda é pequeno, cara, sabe? Só prova que vocês são 2 caras incríveis mesmo ali. Obrigado mesmo. Amanhã às 5 horas tem que estar no Planalto para esse 7 de setembro. Nossa senhora, então vai descansar, querido, vai na paz. Muito obrigado. Johnny, puta prazer, velho. Obrigado pela oportunidade, viu? Isso. Siga na sua viagem em paz, durma tranquilo, que amanhã a luta é grande. Se precisarem de alguma coisa, de mais foto, alguma coisa mais específica de política, só pede para nossa querida. Precisar mesmo, a gente só precisa de Pix. Tem jeito? Tá. Obrigado. Obrigado, então, meu camarada.